participam do nosso canal. Lembrando que, se você compartilhar as nossas mensagens, se você ouvi-las até o fim, e se você se comunicar com o canal formulando perguntas ou críticas ou alguma informação que complemente o que foi dito aqui, uma participação de qualquer natureza, você estará ajudando a termos uma maior divulgação do canal pela plataforma. E também dando o seu gostei ou não gostei, conforme o seu entendimento. Bem, dando sequência aos nossos estudos bíblicos, hoje nós estamos iniciando um estudo sobre escatologia. Então, eu denominei o texto, que não sei se todos aqui receberam, mas eu denominei o texto escatologia, não Apocalipse, nem outro título, porque quando a gente diz Apocalipse, parece estar tratando de um estudo de um livro da Bíblia, né? Que é uma palavra, Apocalipse, que significa revelação, e que é uma revelação pela metade, uma revelação um tanto cifrada, que não pode ser entendida, lida isoladamente. Não poderíamos fazer um estudo apenas e tão somente do livro de Apocalipse, porque o conteúdo dele só pode ser entendido em conexão com as profecias do profeta Daniel, com aquela profecia das 70 semanas de Daniel, e vários outros livros, inclusive do Novo Testamento também. O próprio Cristo faz comentários relacionados com escatologia no livro de Mateus, no livro de Marcos. Então, na Bíblia, quase toda tem alusões escatológicas, né? Inclusive no livro de Salmos. A própria promessa messiânica do Gênesis é lida por alguns como tendo um sentido escatológico. Então, fizemos um estudo especificamente de escatologia. E não pretendemos fazer aqui um estudo abrangente de escatologia. Primeiro porque, como está dito no texto, se fôssemos fazer isso, não poderíamos fazê-lo em 2 semanas, como estamos fazendo há bastante tempo com os nossos estudos. Teríamos que passar muito mais tempo, teríamos que fazer um estudo do livro de Daniel, um estudo do livro de Apocalipse, um estudo e outro, e terminaríamos virando um canal especializado em Apocalipse, que não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é de estudo bíblico mais abrangente. E também, considerando que nós devemos deixar claro em que sentido estamos usando as palavras, vamos explicitar aqui o que estamos chamando de escatologia. Escatologia é um estudo relativo ao fim dos tempos. E, no nosso caso, estamos fazendo um estudo relativo aos fins do tempo, com base em profecias bíblicas. Mas, como eu acabei de dizer, essa matéria é muito disseminada ao longo de quase toda a Bíblia e envolve muitos aspectos que nós não vamos estudar aqui, pelos motivos que já declinei. Não vamos estudar quem são, ou não vamos tentar identificar quem podem ser os protagonistas que aparecem no livro de Apocalipse. Quem é o anticristo, quem é a grande prostituta, quem é... Não entramos por esse caminho, porque exigiria um estudo muito aprofundado e também porque fere pontos muito polêmicos e polêmicas de difícil conclusão pacífica. As conclusões que se podem tirar, as interpretações que se podem fazer são sempre muito polêmicas, porque, como eu dizia há pouco, a revelação não é uma revelação clara, total e completa, né? É uma revelação um tanto genérica da gravidade das grandes tribulações e de algumas outras coisas que não são detalhadas. Inclusive, os personagens que protagonizam os acontecimentos também não são tão claramente, ou até podemos dizer
e algumas pessoas entendem que sejam muito claras as identidades dos personagens, mas não são assim susceptíveis de uma demonstração analítica no campo da hermenêutica que essa clareza seja incontestável. Bom, então, se não vamos fazer nada disso, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um estudo pequenininho de um pedacinho. O que é que vamos fazer? Vamos estudar apenas o aspecto das condições que devem ser satisfeitas antes que venha o fim. Porque essa escatologia é um estudo do fim dos tempos. Uma das coisas que temos nos estudos escatológicos é quais são as condições ditas nas profecias bíblicas para que então cheguemos ao fim. Então, é um estudo das condições prévias do Apocalipse. E isso pode ser feito com um estudo mais centrado em poucas passagens bíblicas. E nós nos concentramos muito nas palavras do próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus. Fizemos uma pequena citação também de Daniel, mas, de fato, nos concentramos aí. Então, outro procedimento que se costuma fazer, e é de bom alfitre que se faça, quando se escreve, quando se fala, quando se planeja um estudo, uma pesquisa, é definir objetivos. Tá? Então, os nossos objetivos aqui, nós temos como objetivo geral estabelecer, elucidar os conteúdos proféticos, conteúdos bíblicos de natureza profética, com relação a essas condições para que sobrevenha o fim. Agora, existem determinados objetivos específicos que vamos ver ao longo do texto, como os significados de algumas metáforas, de algumas parábolas. Tem a parábola da figueira, tem outras parábolas assim que serão estudadas a seguir. E esses eventos escatológicos fazem parte das nossas cogitações, que são cogitações que procuram ir além da opinião. Lembrando aqui aquela distinção que os gregos começaram a fazer entre opinião e conhecimento. Sem entrar nos detalhes da demarcação entre ciência, filosofia, ideologia, teologia, senso comum, simplificando a coisa, falando apenas em opinião, como uma apreensão da realidade pela via da subjetividade. É aquela forma de entendimento do mundo que muitas vezes começa dizendo, na minha opinião, no meu parecer, no meu modo de ver, eu tenho para mim. São coisas que expressam a subjetividade, né? E que, em geral, não têm uma maior preocupação com o fundamento de validade das conclusões. São apenas uma percepção. Outra coisa é o que vamos chamar aqui apenas de conhecimento, para não começarmos uma análise muito detalhada e que fugiria aos nossos objetivos e seria um desvio temático das distinções metodológicas entre ciência e filosofia, ideologia e teologia e etc. Né? Vamos, então, dizer apenas que a opinião é apenas uma tentativa de apreensão subjetiva do mundo e o conhecimento é aquela forma de apreensão do mundo que submete a opinião a algum teste, a alguma crítica, a alguma análise, a busca do fundamento de validade. Então, qual é o fundamento de validade que nos socorre quando nós procuramos superar a opinião e alcançar algum conhecimento quando se trata de escatologia, né? Claro que não vai ser científica. Claro que não seria tipicamente filosófica, embora possa ter alguma conexão, como pode ter alguma conexão com ciência, mas não é essencialmente uma coisa nem outra. Nos coloca muito mais no campo da teologia isso. Mas qual é o fundamento de validade, qualquer que seja
desses campos, falando genericamente em conhecimento. Qual é o fundamento de validade dos conhecimentos que nós estamos buscando? Em primeiro lugar, como é típico do raciocínio teológico, nós partimos da revelação, entendendo como revelação a Bíblia, porque o cristianismo, e aqui estamos na perspectiva do cristianismo, o cristianismo se classifica entre as chamadas religiões do livro, como o Islã, que tem o Corão, como o hinduísmo, que tem os Vedas, como várias... Você tem aí pelo menos umas 5 religiões do livro, e o cristianismo é uma delas. Voltando a lembrar que nós procuramos explicitar o sentido em que estamos empregando as palavras, cristianismo aqui nós estamos usando o termo em referência ao cristianismo revelado. E o que é que você chama de cristianismo revelado? O conteúdo bíblico do cristianismo. Então é o Novo Testamento? Não só. Algumas pessoas até dizem, um tanto irreverentemente, um tanto com uma certa dose de humor, que o primeiro dos evangelhos não é Mateus, é Gênesis. Porque lá no Gênesis está a promessa messiânica. Então, é bíblico mesmo, não é só neotestamentário, não. Né? Até porque eu não percebo uma cisão, uma divisão profunda entre os dois testamentos. O Novo Testamento tem a base toda, tem o fundamento de validade toda no Primeiro Testamento. Porque se o fundamento do cristianismo é o Cristo está descrito, tem um retrato falado dele lá nas profecias de Isaías e várias outras passagens bíblicas. Então, todas do Antigo Testamento. E o próprio Cristo citou o Antigo Testamento muitas vezes, e outros apóstolos também citaram, inclusive Paulo cita muito. Né? E é estranho que tenham citado. O estranho, ou talvez não seja estranho, seja significativo. Porque na época não havia costume de citar a fonte. Você pode ler Platão, pode ler Aristóteles, eles vão dizendo as coisas e não vão dizendo qual é a fonte. Platão não vai citar, digamos, ele poderia citar Tales de Mileto, poderia citar outros autores. Não, ele fala e pronto, está dito. Né? Esse costume de citação não é da Antiguidade Clássica, mas Cristo citou, Paulo citou, outros personagens, outros autores bíblicos citaram. Né? E citaram para fazer a conexão entre o Novo e o Antigo Testamento, a Nova e a Antiga Aliança. Então, Paulo chegou a dizer que o cristianismo é um enxerto no judaísmo. E o enxerto, provavelmente as pessoas aqui sabem como se faz um enxerto, e lembrando, devo dizer que você toma uma árvore que vai receber o enxerto e você corta. E quando corta, fica uma superfície do galho cortado ou do tronco cortado. Aí você fende essa superfície e se entreabre. E o enxerto você corta formando um bisel, formando uma cunha, e introduz nessa brecha, nessa abertura do cavalo, a gente chama de cavalo a parte receptora. E aí amarra o enxerto no cavalo, para que ele pegue, entre aspas, se diz que o enxerto precisa pegar, ou seja, precisa se conectar fisiologicamente com o cavalo. Então, nas palavras de Paulo, o cristianismo é um enxerto que tem como cavalo o Antigo Testamento. Cavalo aqui não tem nada a ver com o significado que é usado em certas magias. Né? Bem, então, eu usei a palavra magia para que ninguém estranhe, hoje estão chamando magias de religiões. Né? Mas as religiões, no sentido da antiga e boa sociologia das religiões e da antropologia das religiões, as religiões basicamente eram aquelas religiões do livro, que tem um texto básico, um texto que tem um conteúdo ligado à cosmogonia, à explicação do cosmos, do mundo, da realidade como um todo, e sua origem, e uma ética, uma conduta, um código de conduta,
estabelecendo um princípio para as relações verticais entre criatura e criador e as relações horizontais, as relações humanas. E isso, na ausência disso, você pode ter o sobrenatural, mas o que você tem é magia. Né? Bem, então, passemos a parte do texto que trata das pré-condições para os eventos escatológicos. Quem recebeu o texto, se estiver acompanhando aí, está na página 2. Se a transmissão pela internet não tiver mudado, né? Mas se não tiver logo no início da página 2, vai estar umas poucas linhas abaixo, e se esse item 2, que é pré-condições para os eventos escatológicos, estiverem na página 1 ainda, terá possivelmente só o título, e o conteúdo vai estar na página 2. Então, quem leu deve estar lembrado que nós escrevemos aí. A escatologia está presente em vários livros da Bíblia, já comentamos aqui. Estabelecer uma sequência do exame do tema nos diversos livros pode variar conforme os objetivos do estudo, tratando apenas das condições para o advento em exame, que é o advento dos últimos dias. Podemos começar pelas palavras do próprio Cristo. Então, situamos essas palavras aí no livro de Mateus, no capítulo 24, mais especificamente. Né? Lembrando que, nesse momento, Cristo diz algumas coisas que nem sempre as pessoas percebem que não foram ditas em um diálogo só. Foram ditas em 2 diálogos diferentes, em momentos diferentes e em lugares diferentes, tendo como contexto não apenas do lugar, mas da própria interlocução entre Jesus e os seus comunicantes, um contexto diferente. Então, vamos aqui à leitura de Mateus 24, os 2 primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus, onde lemos: E quando Jesus ia saindo do templo, veja o lugar e o momento, Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe perguntarem, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, o objetivo veja o contexto, o objetivo dos discípulos era mostrar o templo a Jesus. Como ele era de Nazaré, possivelmente não tinha tanta familiaridade com Jerusalém e com o templo, embora já devesse ter ido lá, porque os judeus faziam peregrinações ao templo anualmente. Mas foram mostrar para ele o templo, algum detalhe da arquitetura do templo, possivelmente. Né? Então, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse. Ora, o porém indica uma reversão do que está sendo dialogado, do que está sendo comunicado. Eles estavam mostrando a estrutura do templo, mostrando a grandeza do templo. E Jesus reverte ou inverte o sentido da conversa. Né? Então, o evangelista usou o termo Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o que Jesus está lhe falando aí é de uma derrubada do templo. Agora veja um outro momento, na mesma sequência no livro de Mateus. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, agora Jesus estava em outro lugar, não era saindo do templo. Então, o evangelista narrou os 2 diálogos, o que permite que algumas pessoas pensem que é uma conversa só. E que as respostas atendem a uma demanda de informação só, comum, única. Na verdade, são demandas diferentes. Quando ia saindo do templo, eles estavam mostrando o que eles queriam. Possivelmente ouvir alguma coisa de Cristo sobre a grandeza ou o simbolismo do templo. E o que tiveram como resposta? Uma profecia de que o templo seria derrubado. Eu devo dizer o templo ou devo dizer um templo? Vamos raciocinar sobre isso daqui a pouco. Na sequência da narrativa de Mateus,
nós temos, e estando assentado no Monte das Oliveiras, agora não era saindo do templo, e agora é outro momento. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, aí eles perguntam duas coisas, diz-nos quando essas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Parece-me que havia um diálogo anterior de natureza escatológica. Porque eles dizem, porque a pergunta é, diz-nos quando, portanto, quais serão essas coisas e qual sinal haverá. Mas essas coisas, eu imagino que não se começa uma conversa assim. Vamos? Encontramos alguém em algum lugar, ou estamos numa reunião, estamos num almoço, e de repente alguém se vira para outro. E quando essas coisas vão acontecer? Aí a pessoa vai dizer, de que coisas você está falando? Não é? E Jesus não perguntou quais eram as coisas de que eles estavam falando, nem o evangelista registrou. Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fim do mundo já está dizendo que a conversa é escatológica. Né? Bom, então, é outra conversa que não tem conexão com a primeira parte, com a queda do fim do templo. Não tem uma conexão explícita, clara, direta. Né? Bem, temos claramente dois momentos distintos. Primeiro, quando Jesus ia saindo do templo, depois no Monte das Oliveiras. As declarações do mestre aos discípulos tratam de coisas diferentes, está aí no texto. Né? Primeiro, fala sobre a destruição do templo, já comentamos essa parte do texto. Depois, o diálogo na saída do templo, já depois do diálogo na saída do monte, já no Monte das Oliveiras, em outro diálogo, respondendo à pergunta dirigida especificamente ao fim dos tempos, porque o versículo termina dizendo, qual sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Ocasião em que os discípulos queriam saber duas coisas, quando e qual seria o sinal. Bom, aí eu citei um autor de hermenêutica jurídica, o Carlo Maximiliano, porque a hermenêutica jurídica não difere, do ponto de vista dos princípios, da hermenêutica que se usa em teologia. Apenas o ponto de partida difere, porque na hermenêutica jurídica o ponto de partida são os textos legais, e na hermenêutica teológica do cristianismo o ponto de partida é a revelação bíblica. Né? Mas a metodologia não guarda, pelo menos não guarda diferenças sensíveis. Né? Bem, então, vem a resposta. Né? Então, na resposta nós temos uma advertência nos versículos 4 e 5, que os irmãos podem acompanhar aí na Bíblia. Né? Estamos em Mateus 24. Né? Temos, nos versículos 4 e 5 do capítulo 24 de Mateus, uma advertência contra os enganadores. Então, eles tinham perguntado quais eram os sinais, né? Dizem quais serão essas coisas, qual sinal haverá da tua vinda. E Jesus fala de enganadores, então isso seria um sinal. Né? Parece que não há muita dúvida quanto a isso. Né? Ainda em Mateus 24, de 6 a 8, nós lemos, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Aí temos outro sinal. Né? Olhai olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E aí é interessante essa observação, ainda não é o fim. Primeiro porque significa que enganadores, guerras e rumores de guerra ainda não significam o fim. Há um interesse muito grande hoje em escatologia, as pessoas me perguntam muito sobre isso, e as pessoas acham que seja o princípio do fim, ou o fim porque se fala muito em guerra, tem muitos rumores de guerra e muitas guerras. Né? A gente só ouve falar em umas poucas guerras, a gente ouve falar na guerra na Ucrânia, no Gaza, no Líbano,
mas tem guerra no Mali, no Chad, na República Centro-Africana, no Burkina Faso, no Sudão, na Líbia, na Nigéria, no Congo, né, na Somália, no Iêmen e em vários outros lugares. Né? E tem rumores de guerra. Rumores de guerra na Península da Coreia, rumores de guerra no Estreito de Taiwan, rumores de guerra no Himalaia, na fronteira da Índia com a China, rumores de guerra na fronteira da Índia com o Paquistão, rumores de guerra da OTAN com a Rússia, na fronteira da Noruega, na fronteira da Finlândia, na fronteira das repúblicas bálticas, na fronteira da Polônia, na fronteira do Kosovo com a Sérvia. Então, o que não faltam são guerras e rumores de guerra, inclusive aqui na América do Sul. Né? Rumores de guerra na fronteira da Guiana com a Venezuela, rumores de guerra agora, de novo, da fronteira da Argentina com o Chile, por causa de limites do mar territorial, e até do Peru com a Bolívia, por causa das etnias bolivianas que têm parentes no Peru. Então, pregam o separatismo do fim do Peru, e o Peru ameaça com guerra. Rumor de guerra do Egito com a Etiópia, por causa de uma barragem no Rio Nilo. Então, temos guerras e rumores de guerra. Mas ainda, isso não significa ainda que seja o fim, porque nas palavras do Cristo está dito. Mas ainda não é o fim. Eu coloquei em negrito aí, eu peço desculpas porque eu uso muito destaque, e pode ser que termine poluindo, eu uso negrito demais, mas eu gosto de destacar, ainda se eu um dia tiver que reunir tudo isso e publicar, eu vou tirar esses destaques, tirar esse negrito, mas eu acho que para os nossos estudos, eles auxiliam um pouco, né, para a gente estar conversando e localizar facilmente no texto o ponto em que estávamos. Então, temos aí. Continuando, então, a resposta do Cristo dado àquela pergunta sobre quando e quais seriam os sinais. Porquanto se levantará nação contra nação. Outro sinal. E aí as pessoas dizem, mas isso não é de um momento histórico. Nação contra nação é praticamente uma constante histórica. Algumas pessoas dizem, com algum sarcasmo, que se você espremer um tratado de história universal, vai sair sangue. Porque em 3.000 anos de história, 3 ou 4.000 anos de história escrita, né? Nós temos aí 200 anos de paz, ou 300 anos de paz, nós temos aí mais de 90% de guerra. Mas não uma guerra em tantos lugares ao mesmo tempo. Você tem séculos de paz na China, quando a China era a terra do meio. Entre a invasão mongol e a invasão manchu, houve séculos de paz. Antes da invasão mongol, houve séculos de paz na China. Não sei se isso tem relação com a enorme população da China, porque na Europa não teve séculos assim de paz. Né? Além das guerras constantes do Império Romano, nas Gálias, na Península Ibérica, em toda parte, das guerras entre romanos e todos aqueles povos ao longo da costa do Mediterrâneo, e das guerras dos romanos com os bárbaros. Nós tivemos depois a Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 7 anos, as duas grandes guerras mundiais assolando a Europa, além das pequenas guerras da Europa. Porque teve guerra, a intervenção francesa na Espanha, logo depois da restauração monárquica na França, teve a Guerra da Crimeia, quando a Inglaterra e a França ajudaram a Turquia contra a Rússia, e teve muitas outras guerras, né? Mas não tudo isso ao mesmo tempo. E nem se ouvia. Você pode até achar que ao mesmo tempo havia muita guerra, porque aqui nas Américas os índios viviam guerreando entre si. Mas as pessoas não ouviam falar disso. Por exemplo, lá em Israel ninguém ouvia falar das guerras entre os índios aqui. Ou das guerras entre as tribos bárbaras, entre os vikings e os povos que habitavam as ilhas britânicas.
Haviam incursões de vikings muito frequentemente nas Ilhas Britânicas e em outros lugares. Mas isso não chegava a Israel, não se ouvia falar. Como na Península Ibérica não se ouvia falar das guerras entre Israel e os jebuseus, e os cananeus, e os filisteus, os amalequitas. Então, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra significa que no mundo inteiro vai se ouvir falar de coisas que na época não se noticiava. Né? Então, de um certo modo, o que Jesus está dizendo aí é: vocês vão ter notícia de guerras e de rumores de guerra. Hoje a gente tem muito mais notícia. E certamente tem guerras mais destruidoras, com meios mais poderosos. Embora os meios sejam mais poderosos, nem sempre são mais destrutivos. Mesmo com todas as armas poderosas de hoje, nenhuma guerra nos últimos 100 anos ou 120 anos, nenhuma guerra, ou nos últimos 200 anos, nenhuma guerra destruiu tanto como Roma destruiu Cartago. Porque na antiguidade se passava nas armas como Israel fez com Jericó. Se passava nas armas, não tinha diferença entre militar e civil. Jovem, velho, mulher e menino. Morria todo mundo. Morria até as galinhas. Né? E hoje não temos esse grau de destruição. Mas temos mais notícia de guerra e rumor de guerra. Bom, então, continuando na resposta. Né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aqui vamos fazer uma pequena digressão sobre uma interpretação feita, inclusive, por gente muito qualificada, muito estudiosa, que acha que o princípio da tribulação começa com a vinda de Cristo. Mas aqui está dizendo que ainda não é o fim. Todas essas manifestações que estão referidas nas palavras de Jesus, aí nos versículos 6 e 8 do capítulo 24 de Mateus. Guerras, rumores de guerra, terremoto, peste, nação contra nação, ainda não é o fim. Então, não era ainda o fim no século I, quando Cristo chegou. E terremoto. Bem, com relação a terremoto, há um debate, porque algumas pessoas entendem que tem havido muito terremoto ultimamente. Né? E aí surgem ideias diferentes. Alguém diz que não é que vai haver mais terremoto, é que vai haver mais notícia de terremoto. Como eu dizia há pouco das guerras de nação contra nação, um grande terremoto no Chile, antes da colonização e mesmo no começo da colonização, podia matar muita gente, mas nem na Europa, nem na China ninguém tomava conhecimento, nem no Oriente Médio ninguém ouvia falar desse terremoto. Aí um terremoto no Japão, até o terremoto de Lisboa, o famoso terremoto de Lisboa, de 1755, muita gente não tomou conhecimento pelo mundo afora. Né? Mas a interpretação mais literal acha que é um aumento do número ou da violência, da intensidade dos terremotos. E aí vem a crítica e diz, não, nós não podemos dizer que tem um aumento. Hoje nós temos mais notícia, mas não podemos dizer que tem um aumento, porque não temos uma série histórica suficientemente longa para dizer que está havendo um aumento. Porque os fenômenos geológicos, eles têm prazos muito longos. Então, nos últimos 50 anos, houve terremoto muito violento no Chile, no Peru, no Japão, na Indonésia.
em outros lugares. E antes não era assim? Muito bem, mas qual seria o tamanho da curva de oscilação estatística do terremoto? Qual seria o tamanho da série? Quantos séculos era uma série entre um grande terremoto e outro, num determinado lugar, e o quanto diminuiu ou aumentou o espaçamento entre os terremotos, espaçamento de tempo, né? Aí as pessoas dizem, nós não temos registro de tempo suficiente para isso. Mas outras pessoas dizem que já tem esse registro. E que terremotos de mais de 7 graus da escala Richter, durante muito tempo, não se tinha. E, de repente, passamos a ter, num intervalo que alguns analistas consideram menor, porque não se teve durante muito tempo, tivemos terremotos de 8, 9 graus da escala Richter no Japão, no Chile, na Indonésia e em outras partes do mundo. Então, há uma ideia de que pode estar havendo uma frequência mais amildada a intervalos menores de terremotos. Mas, de qualquer maneira, ainda não é o fim. Né? Conforme palavras do Cristo que acabamos de ler aqui. Então, se ainda não é o fim com relação às guerras, os rumores de guerra e os terremotos, né? Temos ainda fomes e pestes. Ora, fome, o Velho Testamento fala muito em grandes fomes, né? Lá no livro de Ruth e o marido saem de Belém, Efrata, né? A casa do pão, para os campos de Moabe, que são os campos da dúvida, porque havia fome em Israel. O próprio Abraão saiu da terra prometida e foi para o Egito, porque havia fome em Israel. E lá até teve aquele momento em que ele se apresentou como irmão de Sara, porque ele estava fugindo de uma fome em Israel. Depois, quando José, filho de Jacó, está no Egito, os irmãos vêm porque havia fome em toda aquela região do Oriente Médio, né? Então, nós temos muitos momentos em que há fome relacionada com fenômenos naturais. Esses que eu citei na Bíblia eram decorrentes de seca ou de pestes, gafanhotos e outras pestes que acometem as lavouras. Mas também tinha fome em razão das guerras, porque havia cerco. As cidades tinham muralhas e se fechavam nas muralhas, o inimigo não podia ultrapassar as muralhas, mas cercava para vencer pela fome, né? E aí Israel mesmo teve fome, uma fome muito aguda, quando é atacado pela Babilônia, né? Nabucodonosor manda cercar, e lá a tragédia é terrível, que a Bíblia fala até que as pessoas comiam os filhos, né? Praticando antropofagia. Então, é uma fome muito dramática, que também não era o fim. Antes do advento de Cristo, nenhuma interpretação, nenhuma corrente entende que fosse o fim. Mas hoje podemos ter fome numa escala muito maior, porque uma coisa é uma seca no Oriente Médio. Outra coisa é, digamos, uma catástrofe, um desmoronamento da economia mundial, uma crise econômica mundial. E aí teve a crise de 29, teve fome nas Américas, na Europa e na Ásia, teve a crise de 2008, e muitas pessoas, muitos economistas acham que o mundo está à beira de uma nova grande crise assim. E essas crises que eram a intervalos, as pequenas crises econômicas de recessão, nos Estados Unidos havia pequenas crises a intervalo de 4 anos e grandes crises a intervalos aí de 40, 50 anos. Mas agora nós tivemos uma grande crise em 29, outra em fim da década de 70, outra em 2008, outra
há uns poucos anos, outra durante a pandemia, e agora já estão temendo outra. Então, parece que estão se amildando essas crises. Mas, por outro lado, o mundo tem vencido a fome endêmica. Depois da chamada Revolução Verde, na Índia e no Paquistão, já não tem fome endêmica naqueles dois países muito povoados, muito populosos. Então, a própria África está tendo menos fome endêmica, apesar das guerras. Aí tem fome em razão das guerras. Né? Agora mesmo em Moçambique, no Sudão, no Mali, tem havido problemas de alimentação em razão da guerra. A insegurança no campo. Mas o Egito está conseguindo plantar no deserto, e há um revigoramento da lavoura no Marrocos, na Argélia e em vários países. E na América Latina também a fome endêmica diminuiu, apesar de ter situações isoladas. Nós temos muita fome na Venezuela, em Cuba, na Argentina, mas o fenômeno é novo na Argentina, mas não é tão novo nos outros países, embora seja mais agudo. E a Venezuela houve tempo de fartura. Mas não dá para falar numa fome generalizada no mundo. Você tem em alguns lugares. O que você pode vir a ter, ou que já tem, assim como você terá guerras e rumores de guerra, você tem fome e rumores de fome. Embora isso não esteja no texto bíblico, falar em rumores de fome, falar em fome mesmo. Mas a expectativa de crise econômica ou expectativa de crise na lavoura é presente nas discussões de economistas, de profissionais da área rural, do agronegócio, de agronomia e tal. Né? E há aquela perspectiva de uma crise demográfica, do mundo se transformar num mundo de velhos, que a expectativa de vida tem crescido muito. Nós tínhamos uma expectativa de vida de 43 anos em 1940. Hoje nós temos no Brasil uma expectativa de vida de 77 anos na média. 75 anos para o homem, 79 para a mulher, com uma média de 77 anos. E se estamos tendo uma população mais numerosa de velhos, estamos tendo uma população menor de criança. Como a criança de hoje é o adulto de amanhã, o adulto jovem trabalhando, produzindo. As poucas crianças de hoje serão poucos adultos em idade ativa nos próximos anos. E os muitos adultos em idade ativa hoje serão os muitos idosos improdutivos nos próximos anos. E isso guarda relação com o tema da fome, dos sinais dos últimos tempos. Também o fato de que algumas soluções têm uma espécie de prazo de validade. Por exemplo, a grande agricultura americana, a grande e poderosa agricultura americana, pode vir a ter problemas porque eles usam muita irrigação com água do subsolo. E a água do subsolo está ficando escassa. Então, a agricultura americana poderá ter algum problema. Arábia Saudita, Paquistão, China, não sei se também a Índia e outros países estão plantando no deserto. E isso traz um aumento da oferta de alimento e tal. Mas também a Arábia Saudita já publicou até o prazo de validade, vamos dizer assim, o tempo em que as reservas subterrâneas de água vão se esgotar na Arábia Saudita. É claro que existe sempre o imponderável, e de repente pode chover por lá. Aconteceu há poucos dias de um deserto ficar coberto de neve lá na Arábia Saudita, uma mudança climática e tal, pode reverter essa situação. Mas estamos ouvindo falar de situações ameaçadoras, como estamos ouvindo rumores de guerra. Não tem guerra na Península da Coreia há muitos anos, né? Desde 53. Mas
todo dia temos rumores de guerra na Península da Coreia. Não temos guerra no Estreito de Taiwan desde 1949, mas todo dia ouvimos falar de rumores de guerra no mar meridional da China. Não temos guerra na fronteira da Índia desde 62, na fronteira da Índia com a China. Os últimos combates em larga escala foram em 1962, mas com alguma frequência se ouve falar em atritos, em escaramuças, e na Índia construindo estradas estratégicas, e a China já construiu estradas estratégicas e aumentando o efetivo na fronteira, sugerem rumores de guerra. Ou Grécia e Turquia, à beira da guerra por causa do gás natural e do petróleo no mar Egeu, e os limites do mar territorial entre a Turquia e a Grécia. Então, nós ouvimos esses rumores com relação à guerra e também com relação à fome. Agora, as palavras falavam em fome, peste, terremoto. Já comentamos terremoto, fome e guerra e rumores de guerra. Vamos pensar um pouco na peste. Né? Então, sempre que ocorriam grandes epidemias, alguém achava que era uma manifestação escatológica, né, dos fins dos tempos. As grandes pestes da Europa, a peste negra, a peste bubônica, era o fim dos tempos. Mas era na Europa. Mas veio da Ásia. Mas quando estava no pico na Europa, na Ásia já não estava. E tivemos também epidemias de bexiga, a varíola. E a varíola e cólera e outras coisas percorreram o mundo. Mas iam migrando lentamente, e quando havia uma grande epidemia de varíola na Inglaterra, não tinha chegado ainda no Novo Mundo, no século XIX. E quando chegou aqui, já estava passando na Inglaterra e matou muita gente. Aqui mesmo em Fortaleza, abriram um cemitério novo, ali para o lado do Montese, em fins do século XIX, para dar conta de tanto cadáver de vítimas da varíola. Mas não era no mundo todo de uma vez. Não era propriamente uma pandemia. Embora, se você considerar que o surto de varíola foi passeando pelo mundo e era o mesmo surto, você pode até dizer que foi uma pandemia, mas não foi uma epidemia que acometesse simultaneamente todos os lugares. E tivemos cólera também. Assim. Agora, só em 1918 ocorre uma epidemia que demorou bastante para se espalhar pelo mundo todo ao mesmo tempo. Foi a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, né? Ela foi difundida a partir dos Estados Unidos. Dizem que trazidas por trabalhadores chineses para os Estados Unidos. Como as pestes da Europa vieram da Ásia, tanto cólera como peste bubônica, tudo. A gripe espanhola teria vindo da Ásia também. E ficou como espanhola porque os aliados americanos, os soldados americanos, levaram para a França e para a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. E não queriam dizer que estavam com seus exércitos acometidos de doença. Só quem confessava que estava sofrendo uma grande epidemia era a Espanha, porque não estava em guerra, né? Era neutra. Então, é a gripe espanhola. Mas foi uma gripe mundial. Né? E matou muita gente no Brasil. E nas memórias do Juarez Távora, o Juarez Távora era cadete no Realengo. Né? A escola militar não era em Realengo, não era em Resende, como é hoje, na Amana, nas Agulhas Negras. Era em Realengo, no subúrbio do Rio. E o Padre Miguel, que hoje é nome de bairro no Rio de Janeiro, organizou um movimento com cadetes que saíram socorrendo pessoas nas casas e disse que as pessoas estavam morrendo de gripe, mas estavam morrendo também de fome. Porque, em razão da gripe, elas não saíam do leito para trabalhar. E tem aquela pessoa pobre que a renda que tem é do dia que trabalha,
Então, não podia trabalhar, ficava sem renda por vários dias, a doença não era de 2 ou 3 dias. E também porque as pessoas ficavam tão debilitadas que nem se levantavam da cama para preparar alimento. E o que os cadetes fizeram foi entrar nas casas e preparar alimento para os doentes. Né? Mas foi uma matança muito, muito generalizada. E aí as pessoas dizem, olha aí, é um sinal. É o começo do fim. E não era. Né? Bom, então, de repente, nós tivemos outra pandemia nas dimensões da gripe espanhola. Né? Comparável à gripe espanhola, que foi o Covid-19. Entre uma coisa e outra, teve gripe asiática, teve episódios de poliomielite, de cólera, e de varíola e de outras coisas, mas com uma abrangência assim, foi a gripe espanhola e depois a Covid-19. Bom, mas o prazo do começo das dores e a grande tribulação não está definido. Pode ser. Até a gripe espanhola poderia ser. Então, nós devemos notar que dos versículos 9 ao 12, ainda no capítulo 24 de Mateus, nós temos uma alusão a perseguições, a traições, e quando fala de traição aqui, ele parece falar de traição entre os seguidores do cristianismo, um denunciando o outro, né? E parece falar, e fala também de falsos profetas, da multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor. Bom, traição também não é novidade, sempre houve. E aí vamos lembrar que as diferentes interpretações de escatologia, referidas sobretudo ao Apocalipse, que nem estamos estudando aqui, elas se dividem em correntes para as quais nós temos, em relação às quais nós temos algumas que dizem, não, o Apocalipse se refere a coisas que já passaram. Quando João fala de perseguição, fala de traição, fala de falso profeta, fala da multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor, ele está se referindo às perseguições do Império Romano, Calígula, Adriano, Nero, e está se referindo às traições que, em razão das perseguições, muitos cristãos praticaram tentando escapar, né? Está se referindo a falsos profetas que existiam desde o Antigo Testamento. Quem lê, por exemplo, Jeremias ouve falar em falso profeta, lá no Antigo Testamento. Quem lê Abacuque ouve falar em contra referência a falsos profetas. E assim ao longo da Bíblia toda. Né? Bom, me parece que o que seria um sinal do fim dos tempos seria a convergência de todos esses sinais ao mesmo tempo no mundo todo. Então, esses que dizem que já passou, que o João estava falando ali do Império Romano, são chamados preteristas, que dizem que o Apocalipse se refere ao passado, ao pretérito. Mas existe uma postura profética, portanto, referida mesmo ao futuro, que me parece mais consistente. Então, porque o Cristo estava falando do futuro. E Cristo não estava falando de Nero nem de Adriano, porque ainda não tinha Nero nem Adriano. Ah, mas o futuro que ele estava falando era Nero e Adriano? Se fosse, não teria abrangência universal dessas coisas. Terremotos. Não havia notícia de terremoto, não tinha como falar em terremoto. Em esfriamento do amor, porque no século I havia uma fé muito forte em Israel, mesmo com erro, mesmo direcionada erradamente para a literalidade da lei mosaica, para a letra que mata e não para o espírito que vivifica, mas havia uma fé muito forte em Israel. E havia uma fé muito forte entre os pagãos. Tanto que Paulo chega na Grécia e vai pregar em nome do Deus desconhecido, porque os gregos tinham tanta crença no sobrenatural
que além de um panteão cheio de deuses, ainda tinha um altar para o Deus desconhecido. Então não era esfriamento da fé. Né? Então, já estamos às 10h12, eu já estou abusando aqui do tempo. E vamos suspender a nossa análise aqui na página 3, logo acima do item 2.1, que é o esfriamento do amor. E vamos analisar cada um desses pontos. Esfriamento do amor, o evangelho pregado em todo mundo, a parábola da figueira, e no próximo domingo. Né? E um outro sinal que a ciência se multiplicará no final dos tempos. Né? E voltaremos às guerras e rumores de guerra, peste e fome. Muito obrigado pelos que estiveram conosco. Lembrando que se você der o like e compartilhar, vendo até o fim, como os que ficaram aqui até o fim, os que entrarem depois no canal também vejam até o fim, compartilhem, comentem. Isso favorecerá a divulgação do canal pela plataforma. Muito obrigado e fica o convite para que vejam outros estudos, outras lives. Quem recebe essa tem acesso a outras lives, já temos várias lives no canal. Até o próximo domingo. Muito obrigado. Obrigada, professor.